Vamos iniciar retirando o paraceio da mochila. Separe a cadeirinha em um canto. Retire o paraceio dentro da mochila. Agora, localize o feixe de linhas e desfaça o nó corrente puxando a ponta do cinto de dentro de um dos elos do nó corrente. Estique as linhas de sustentação desfazendo o nó corrente como mostra no vídeo. Vá até atrás do velame e localize uma faixa, seguindo ela até a beirada do paraceio. A faixa terá uma única cor e vai do centro do paraceio até a borda. Sempre pela beirada, vá abrindo o paraceio de modo a deixá-lo com os dois lemes, um em cada extremo do paraceio. Neste caso, o leme é da cor preta. Observe como eu abro o paraceio, sempre correndo a mão pela beirada e deixando os cabos de sustentação para frente. Vou seguindo pela beirada até localizar o outro leme. Observe que nos lemes existe um selo amarelo com uma seta, indicando a direção do topo do paraceio. Segure nela e puxe o paraceio até ele se levantar do chão. Com este procedimento, o velame se desembaraçará. Agora localize o cinto de amarração. Segure-o na ponta e vai esticando as linhas de sustentação, dando pequenos soquinhos no cinto. Estique as linhas de sustentação até nessa posição, como indica o vídeo. Faça o cheque de linha desta maneira, para verificar se não há erro de abertura. Você deve seguir, visualizar os cabos saindo do velame até o cinto de amarração, sem nenhum embaraço. Verifique os dois lados. Vamos agora mostrar como se coloca a cadeirinha no passageiro. Primeiro você coloca a cadeirinha no chão e acerta os cintos no chão. Depois você deve pegar os dois cintos das pernas e passar por dentro das fivelas retangulares. Passe por dentro dos dois e volte por um, igual a um regulador de capacete de uma moto. Peça para que o passageiro coloque os dois pés nas duas alças. Pegue o cinto da cintura e coloque-o na cintura do passageiro e prenda-o na fivela, passando por dentro dos dois e voltando por um, como foi feito nas pernas. Não aperte o cinto completamente. Coloque a mão próxima da fivela e puxe o lado de dentro da alça até ajustar no corpo do passageiro. Somente depois você puxa a ponta do cinto. Desta maneira, o cinto irá travar
com ele bem ajustado ao corpo do passageiro. Segure com a ponta do dedão em cima da fivela para que o cinto não afrouxe e então puxe a ponta do cinto para travá-lo. Ajuste os cintos da perna puxando a ponta do cinto e deixando um pouco folgado. A função dos cintos da perna é não deixar que o assento saia da posição adequada para se sentar, que é na região das coxas. Ele serve a posição adequada do assento na hora da decolagem. Se os cintos da perna estiverem muito frouxos, o assento subirá demais e a pessoa não conseguirá sentar mais no assento. E se estiver muito preso, ele terá dificuldade para correr na decolagem. Por isso, fixe-o com uma tensão adequada. Posicione o passageiro entre os cintos de amarração. Faça o cheque de linha e coloque o mosquetão no triângulo de aço inox. Desta maneira como está sendo demonstrado no vídeo. Faça desta maneira para evitar que os cintos fiquem cruzados. Posicione a mão do passageiro na almofada vermelha do cinto de amarração e coloque a outra ponta do cinto por sobre o braço do passageiro. Repita a operação do outro lado. Segure as linhas de sustentação e faça o cheque de linha. Fixe o mosquetão e peça para o passageiro segurar na almofada, logo atrás do triângulo de aço inox. Coloque a outra ponta do cinto de amarração por sobre o braço do passageiro. Verifique se os cabos de sustentação não estão torcidos. Para a decolagem é necessário que a boca do velame esteja aberta. Se posicione atrás do velame, localize o painel do centro que contém uma inscrição topo e advertência. Este painel deverá estar na parte de cima e no centro do velame. Assim, você estará averiguando se o paraceio está na posição correta para a decolagem. Conte 2 painéis após o painel do centro e peça para que uma pessoa segure na borda do velame, pedindo para que ela não pise no velame e nem ande para trás. Peça para outra pessoa segurar no segundo painel após do centro, como mostra no vídeo. As pessoas devem tomar cuidado para não pisar no velame e devem esticá-lo afastando-se uma das outras. É comum as pessoas deixarem o centro frouxo, isso retardará a decolagem do paraceio. Esta é a posição correta que deverá ficar o velame para a decolagem, totalmente aberto e esticado. Se houver apenas uma pessoa, peça para que ela segurar no painel do centro, atrás do paraceio. Observe que o cheque de linhas está correto, as linhas estão desembaraçadas. Consigo vê-las até o velame sem nenhum embaraço. Vamos ver o que acontece quando o cheque de linha dá errado e as linhas ficarem embaraçadas. Vamos imaginar que nós estamos abrindo o paraceio nesse momento. A maneira correta é sempre deixar os cabos para frente. Só que, desta vez, vamos deixar que a linha de sustentação fique para trás do paraceio. Esta é uma simulação de erro de abertura. Observe que a linha de sustentação ficou por trás do paraceio. Vamos acabar de abrir o velame
segurando no selo com a seta que está no leme do paraceio e puxando ele para o lado. Vamos agora fazer o cheque de linha. Você poderá ver como as linhas ficam se houver erro de abertura. O cheque de linha serve para identificar se houve erro de abertura. Observe que a primeira linha está desembaraçada, mas a segunda está saindo por baixo do paraceio. Elas estão cruzadas. A maneira de corrigir esse erro de abertura é ir até a boca do velame e reverter o processo, deixando todas as linhas de sustentação livres para cima. Agora a linha não está mais por baixo do paraceio. Continue abrindo o paraceio pela boca, segure no selo do leme e estique-o para o lado. Agora, faça o cheque de linha e verifique se as linhas estão desembaraçadas. Vamos ver agora como devemos proceder para desembaraçar as linhas. Imagine que as linhas estejam todas embaraçadas desta maneira. Você deverá localizar o painel do centro, aquele que tem a inscrição topo, pegar nas duas linhas que saem dele, desta maneira, mostrado no vídeo, e observe que, segurando nela, vou fazer o cinto passar todinho por dentro das cordas enroscadas. Faça o mesmo procedimento do outro lado. Desta maneira, as cordas automaticamente desembaraçarão. Faça o cheque de linha e observe se elas estão desembaraçadas. Vamos imaginar que o cinto esteja embaraçado desta maneira. Vamos esticar as linhas, separar os dois lados dos cintos de amarração. Observe que um está dentro do outro. Você deverá observar o feixe que está inteiro, não repartido, o que está passando no meio do outro feixe. Desfaça essa situação revertendo o embaraço. Observe que, procedendo dessa maneira, os dois lados do cinto de amarração se separarão, desfazendo o embaraço. Para recolher o paraceio, você deve fazer um tipo de nó corrente nas linhas de sustentação. Primeiro, faça uma alça torcendo todas as linhas de sustentação. Enfie a mão por dentro dessa alça e puxe o feixe todo de linhas de sustentação para dentro dessa alça. Procure trabalhar apenas com a ponta dos dedos, inclusive o polegar. Repita essa operação até chegar a 50 cm do velame.
Para evitar que o nó corrente se desfaça, trave enfiando a ponta do cinto de amarração no meio da argola. Simulando a retirada do velame da água, você está no barco, na proa do barco. Localize uma linha de um painel que está na parte de cima do velame. Solte o conjunto de linhas na água e cintos, segurando apenas na linha do painel que está em cima d'água. Liga ela segurando na faixa da mesma cor até o cume. Esse procedimento é para localizar o cume. Observe que de todas as maneiras o paraceio irá com facilidade para dentro do barco, sem acumular água, como se fosse um guarda-chuva fechado. Amarre o cabo de reboque no cinto do paraceio utilizando um nó que não cele e que não estrangule o cinto. O nó que eu estou utilizando é um lás de guia. Vamos recolher novamente o paraceio fazendo um nó corrente. Faça a argola com as linhas de sustentação, enfie a mão por dentro, segure todo o feixe de linha e puxe-os para dentro novamente, trançando a corda e fazendo o nó corrente. Enfie a ponta do cinto dentro da argola da corrente para travá-la e não deixe desfazer. Vamos simular novamente o recolhimento do velame do paraceio da água para dentro do barco. Localize um painel que está por sobre a água e na parte de cima. Siga-o até o cume. Recolha o paraceio para dentro do barco, puxando-o pelo cume. Agora, nós iremos simular a abertura do paraceio já com o cabo de reboque amarrado no cinto do paraceio. Localize as linhas de sustentação utilizando como guia o cabo reboque. Após localizar o cinto e as linhas de sustentação, desfaça o nó corrente, retirando a ponta do cabo de dentro da argola do nó corrente e em seguida desfaça-o. Estique as linhas de sustentação, sempre tomando como guia o cabo reboque. Vamos mostrar como abrir o velame corretamente, utilizando como guia a linha marcada do centro. Localize no cinto de amarração a linha que vai até o topo do centro. Ela estará marcada com uma fita vermelha. Siga a linha até o painel do topo e comece a abrir o paraceio por esse painel. Verifique se as linhas de reforço estão para fora. Para o lado de dentro, só haverá costura. Isto é muito importante para que não abra o paraceio do avesso. Na parte interna haverá apenas costuras e na parte de fora você verá a fita e as linhas de sustentação costuradas sobre ela. Sempre pela beirada do paraceio, abra-o deixando as linhas de sustentação para frente até chegar no leme. Segure nos ferros dos lemes para que o velame
desembarace. Puxe pelos dois lemes até esticá-lo completamente. Vá até o cabo de reboque dando pequenas puxadas e estique as linhas de sustentação. Essas puxadas são para que as linhas, ao serem esticadas, também vão se desembaraçando. Faça o cheque de linhas, verificando se não tem nenhum embaraço do cinto de amarração até o velame. Repita a operação várias vezes até que você pegue bastante prática. Vamos simular a abertura do paraceio novamente, usando o cabo de reboque como guia. Localize o fecho de cordas, tire a ponta do cabo no meio da alça do nó corrente e estique as linhas de sustentação. Procure a linha do painel do topo, que estará marcada com uma fita vermelha. Siga essa linha até chegar no painel do centro. Inicie a abertura pelo painel do centro, sempre pela beirada. Vá abrindo até chegar no leme. Localize o selo com a inscrição topo, segure nele e estique-o, a fim de desembaraçar as linhas e o velame. Estique o velame até ele levantar do chão. Vá até o cinto de amarração, na altura onde o cabo reboque está amarrado, estique as linhas de sustentação, dando pequenos solavancos, para que as linhas se estiquem e ao mesmo tempo desembaracem. Faça o cheque de linhas